Nós temos acompanhado na mídia o caso de duas brasileiras que foram presas na Alemanha, porque dentro da mala que elas estavam transportando tinha drogas. Só que, na verdade, o que foi apurado é que alguém trocou essas etiquetas e elas acabaram presas, mas sendo inocentes. Lógico que agora estão esperando todas essas informações chegarem concretamente na Alemanha para que elas possam ser liberadas e regressarem ao território nacional delas. Mas vamos lá, vamos aproveitar esse caso para a gente conversar um pouco sobre a aplicação da lei penal em crimes que ocorram em território estrangeiro. Isso é possível ou não? Por exemplo, se houvesse um crime concreto de tráfico praticado por um brasileiro na França, seria possível aplicar a lei brasileira nessa situação? Então, vamos por partes. A princípio, a lei brasileira é aplicada no território nacional. E a isso nós chamamos de princípio da territorialidade, o que é uma questão de soberania, logicamente. Assim como se um crime é cometido em um território estrangeiro, a lei estrangeira vai ser aplicada. Mas o Código Penal prevê de forma excepcional o chamado princípio da extraterritorialidade, que estabelece que em algumas hipóteses previstas ali, elencadas no artigo 7º do Código Penal, nós poderíamos aplicar a lei brasileira a um crime cometido em território estrangeiro. Porém, se você abrir agora seu vade-mecum e olhar para o artigo 7º, você vai perceber que ele se divide em dois incisos. Dá uma olhadinha aí, enquanto você pega, deixa eu te falar uma coisa. O advogado criminalista, ele precisa ter conhecimento disso. Porque imagine que essa pessoa que cometeu o crime na França, por exemplo, um tráfico de drogas, volte para o território brasileiro e seja preso aqui. Você sabe que teses defensivas aplicar? Então vamos lá, continuando. Você olhou aí para o 7º, inciso 1 e 2. Por que há essa divisão? Porque os casos do inciso 1 do artigo 7º são hipóteses que o legislador reputou muito graves. São hipóteses que atingem, de certa forma, a res pública. Então, crimes cometidos contra a vida ou liberdade do presidente da República, crimes cometidos contra o patrimônio ou a fé pública dos entes federativos ou da administração pública indireta, crime praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço, crime de genocídio cometido por brasileiro ou pessoa domiciliada no Brasil. São situações muito graves, que o legislador reputou muito graves. Então, isso significa que para esses casos, mesmo que o crime seja cometido em território estrangeiro, nós aplicamos a lei brasileira independentemente de qualquer condição. Mesmo que essa pessoa seja condenada no território estrangeiro, embora ela não vá cumprir 2 vezes a mesma pena. Se ela foi condenada lá, cumpriu uma pena de 10 anos lá, entrou no Brasil, foi condenada a 15 aqui, ela só vai ter execução da pena da diferença, dos 5 anos. Ok, mas e o caso que eu te dei como exemplo? E o caso de um brasileiro que cometa crime de tráfico de drogas na França? No inciso 1 a gente já viu que não se encaixa. Não atingiu o quê? A res pública. Mas e no inciso 2, se encaixa? Se você tiver com ele em mãos, você vai ver que o inciso 2 traz a hipótese de crimes praticados em território estrangeiro por brasileiro, ou seja, importa a nacionalidade ativa, a nacionalidade do sujeito ativo. Portanto, o Brasil, ele tem determinadas situações que o legislador elencou ali no artigo 7º, inciso 2, que ele até pode aplicar a lei brasileira quando um crime é cometido em território estrangeiro. Mas todas as condições que estão previstas no parágrafo 2º desse mesmo artigo devem ser cumpridas. Esse sujeito que cometeu o crime de tráfico na França, por exemplo, para ele ser condenado aqui, ele tem que entrar no território nacional. Ele não pode ter cumprido a pena dele na França, ele não pode ter sido absolvido lá, ele não pode ter sido perdoado lá, ainda que de forma tácita, a punibilidade dele não pode ter sido extinta. Então imagina que esse crime prescreveu lá. Se ele entra aqui, ele não pode ser punido. Por quê? Porque está extinta a punibilidade, falta uma das condições que o parágrafo 2º do artigo 7º nos traz. Se ele for perdoado lá, ainda que de maneira tácita, então ele poderia executar uma pena de 10 anos lá. Quando chegou 2 anos, a França colocou ele no avião e diga, volte para o Brasil. Perdoou de maneira tácita. Chegando aqui, ele pode ser alcançado pela lei brasileira? Não. Então, nos casos previstos no artigo 7º, inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso, ou seja, da soma de todas as condições previstas no parágrafo 2º do artigo 7º. Entrar o agente no território nacional, ser crime também aqui, ele não ter cumprido lá a pena, ele não ter sido lá absolvido, não ter estado extinta a punibilidade, porque se faltar uma que seja dessas condições previstas no parágrafo 2º do artigo 7º, nada feito. A lei penal brasileira não pode ser aplicada. Portanto, se essa pessoa chega no Brasil e é presa e falta uma condição, o advogado criminalista ele poderia impetrar até mesmo um HC, para reconhecer que naquele caso falta o quê? Uma condição objetiva de punibilidade. E ele deve ser liberado de imediato. Olha a importância do advogado criminalista estar por dentro de todas as teses de mérito da parte geral e da parte especial do Código Penal.
e por isso, inclusive, eu te convido, além de me seguir aqui no canal e deixar o seu like, porque isso é muito importante para mim, tá? Para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu vou te convidar, se você pretende advogar na área criminal ou já advoga, a se qualificar junto ao IDPB. O Instituto de Direito Penal Brasileiro ele é totalmente voltado para isso, para a qualificação de advogados na área criminal. Então lá nós temos inúmeros treinamentos, temos mentorias, temos o curso de prática na advocacia criminal, onde o advogado aprende desde o contato com o cliente, atuação em sede policial, no processo, em audiência, modelo de peça, tudo. Até o curso de teses de mérito, em que você aprende todas essas teses de direito penal, da parte geral, da parte especial, o nosso curso completo e prático de direito penal. Dá uma olhadinha nos nossos cursos, o link vai estar aqui para você, vai estar abaixo do vídeo também, não deixa de conhecer. Foi um prazer estar aqui com você, espero que você tenha gostado desse vídeo, até o próximo.